Mas hoje o Senhor quer restaurar a minha história. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida sobre isso. E quando ele falava para mim, dizia assim: olha, profeta. Ele falava para mim: profeta, pode viver, pode haver vida nesse lugar, profeta. Pode haver vida nesse lugar, profeta. Deixa eu te mostrar a importância, querido, de um homem como esse no lugar. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, minha colinha ali, 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não desprezei a profecia. Aleluia! Não desprezei a profecia. Crônicas capítulo 20, verso 20 diz assim: olha, teme o Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Reis diz o seguinte: que quando Elias chega dentro de uma casa onde uma viúva estava e o filho morre, no final ele ressuscita o filho da viúva e ela diz assim: olha, agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Deus precisa de você, querido, porque tem muita coisa para acontecer e só vai começar a acontecer quando você for restaurado para sair profetizando sobre essa nação. Deus precisa de você. Deus conta comigo. Deus está me chamando para uma restauração. Aleluia! Nós podemos andar um pouco na Bíblia. Vou lá para o Novo Testamento. Diz que Paulo chega numa casa e está lá, e entra um profeta por nome Ágapo, e ele chega naquele lugar e pega o cinto de Paulo e amarra, mostrando a realidade do mundo. Deus precisa de pessoas como esse. Deixa eu te falar um negócio, cara, que hoje o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. A palavra de Deus diz que quando João Batista batizava no mar da Galileia, de Alite, ele estava ali batizando e ele fazia, anunciava a vida de Jesus. Mas de repente João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava liberando o ministério de João Batista, de Jesus, através de uma palavra profética. Aleluia! Deus precisa restaurar a profecia. Pode ser que isso, querido, e os elementos proféticos, os homens profetas, as pessoas que Deus usa como profeta, pode ser que isso, como eu falei no começo, vai se desconstruindo ao longo do prazo. A gente sabe que aconteceu muita loucura, e acontece muita loucura nesse mundo, e por isso que a igreja está sacrificada em relação a isso. Não sei se isso é verdade ou é mentira, ou é historinha. Mentira não é, é mentira do diabo. Então não é mentira, é historinha contada, certo? Mas os meninos lá em casa chegou esse dia: pai, aconteceu um negócio ali engraçado, aniversário de uma menina e tinha um profeta, e o profeta chegou e começou a profetizar para uma menina que estava fazendo aniversário, dizendo assim: parabéns para você nessa data querida. E aí que digo mais: riba, 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 uba, uba, uba. Profetizando sobre o aniversariante, cantando parabéns para ela. Eis que diz o Senhor: parabéns para você nessa data. E diz mais o Senhor: por causa dessas coisas, dessas historinhas, às vezes vai desconstruir dentro de nós a fé nos profetas, a fé naqueles que Deus levanta para liberar uma palavra. Mas eu tenho entendido, querido, que as coisas só acontecem na nossa vida sobre uma palavra profética ministrada. Por isso que eu acredito que o ano de 2014 vai ser um sucesso. Eliseu passava na cidade e uma mulher vindo aí ele passando de um lado para o outro, olhou e percebeu que ele era um profeta de Deus. E diz: olha, eu não posso deixar esse homem passar aqui sem fazer algo com ele. E aí disse que ela pegou no marido e falou assim: marido, vamos construir um quarto no lugar de cima, para que esse homem, quando passar nesse lugar, no nome de Deus, ele repousa aqui na nossa casa. E aí ele concordou e ele construiu. Sabe por que abriu um precedente para aquela mulher viver o maior sonho da sua vida? Porque quando o servo Eliseu chega para ela e pergunta assim: olha, você precisa de alguma coisa? Ela não precisa de nada. Mas dentro do coração dela, só ela sabia que necessitava e queria muito filho. E aí o profeta chega e fala: pergunta se ela precisa de alguma coisa. Ela diz: eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu tenho tudo, meu marido é rico. Porque ela era uma mulher rica. Mas aí aquele rapaz chega até Eliseu e fala assim: Eliseu, como se a figura do Espírito Santo de Deus falando no ouvido do profeta: Eliseu, ela não tem filho. E aí Eliseu chega nela e fala assim: olha, de hoje ao tempo da vida você pegará o menino no colo. Aleluia! Glória! Aí ela: não fica comigo, Senhor. Fala: espere só.
Agora, por que isso aconteceu? Porque ela valorizou, construiu, chamou, e quando chama para dentro de casa, está falando, chamando dentro da sua própria vida, um profeta. Deus quer restaurar você com um vaso de Deus nessa noite. Você que profetiza, você que quer usar, Deus quer voltar a te usar de uma forma poderosa. Mas o que aquela mulher não sabia, que alguns anos depois aquela criança ia morrer. E ela precisava novamente de Eliseu. E ela agora tinha a autoridade de chegar nele e falar: está acontecendo isso. Deus então restaura, começa a trabalhar, começa a mudar. Começou a mudar o pensamento do profeta. Profeta, eu preciso de você. Vamos testificar isso mais uma vez? Deus precisa de você. Não cabe. A situação está caótica, a situação está triste, a situação está, os ossos estão sequíssimos, olha, está tudo sem vida. Deus precisa de você, profeta. Deus precisa que você levante. E aí o que... E aí o que o profeta, o que o Senhor estabeleceu na vida do profeta, foi restaurar a fé do profeta. Profeta, você precisa ter fé para profetizar e as coisas começarem a acontecer. Queridos, quando isso começa a acontecer, Deus dá uma ordem para o profeta, dizendo assim: profetiza, profeta. Você crê que pode, profeta? Você crê que pode, profeta? Não sei, o senhor sabe. Mas quando Deus percebeu que o profeta tinha sido restaurado no seu ministério, Deus vira para ele e fala assim: profetiza agora sobre o vale, profeta. E o profeta então começa a falar. Por que o profeta começa a falar? Ele começa a falar porque ele começa a crer que Deus podia fazer algo poderoso naquele tempo. Aleluia. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios, 1, 2, deixa eu ver aqui, minha colinha. Está aqui. Em Coríntios. Na verdade está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 diz assim: eu criei, logo falei. Nós só teremos aquilo que nós falamos. Então, profeta, você crê? Você crê que Deus pode mudar a situação da sua família? Você crê que Deus pode mudar a situação do seu casamento? Você crê que Deus pode mudar a situação do seu trabalho, da sua finança? Então fale sobre isso. O pastor José Gonçalves conta o testemunho de uma mulher que orou a vida inteira pelo marido, e toda vez que ela ia falar do marido, aquele marido é um traste, aquele marido é um bêbado, aquele marido não serve para nada, aquele marido é violento. E aí o tempo inteiro ela falando, de repente ela foi chegar no pastor e falou assim: pastor, ora pelo meu marido, que é aquele traste, não quer nada com Deus. Aí o pastor falou assim: olha, querido, você vai mudar a sua forma de orar. Você vai chegar lá agora e você vai mudar a sua forma de falar do seu marido. A partir de agora você vai dizer, chegar lá todo dia e falar assim: meu marido é uma bênção. Chega e quando ele estiver bêbado, caído lá no sofá da sala, com uma perna em cima, outra embaixo, só de calção de dormir, aquela coisa mais esquisita lá em cima, você diz: olha que coisa mais linda que está aqui no sofá. Meu marido é uma bênção, um abençoado. E ela começou então a pôr em prática aquilo que o pastor ensinou para ela. E ela chegava: oh lindão, oh coisa linda, oh abençoado, você é um pastor, você tem cara de pastor. Antes era um bêbado. E ela começou então a falar: olha que coisa, você é nossa, olha, eu te vejo, eu estou te vendo, olha, tive uma visão agora. Qual foi a visão? Eu vi você com um terno chegando na igreja, a coisa mais linda, você estava maravilhoso. Um dia ela estava na igreja sem se perceber, ele chegou e sentou no último banco da igreja. Eu nunca tinha entrado na igreja. Sabe por quê? Porque a palavra gera o milagre. Quando eu falo, acontece. Vamos entrar nesse princípio bem forte? Aí o que acontece? Quando ela estava lá, o pastor fez o papel. Quem aceita Jesus? O homem vem na frente, aceita Jesus, e quando passa um tempo ele fica firme, se transforma, e de repente é consagrado a diácono, presbítero, e o pastor precisou
bêbado, né? Querido, o que você tem falado sobre a sua situação? Esse salário meu é uma miséria. Esse salário meu não dá pra... Não vai dar mesmo. Não dá para pagar nem as dívidas. Esse salário meu... Querido, deixa eu falar, vou aproveitar a aula aqui nessa noite. As minhas contas estão pagas. E ainda vai sobrar dinheiro. Eu vou ter para emprestar. Eu não vou tomar emprestado. Eu estou andando em saúde. O meu marido é lindo. A minha esposa é maravilhosa, sábia. Não, só sei que é isso. Porque algum marido diz assim, minha mulher é uma cruz. Ou aquela bruxa. Não, os meus filhos são poderosos na terra. Meu filho foi herança de Deus. Começa a profetizar sobre a situação agora. Por isso que o Senhor falou para que um profeta falasse. O que é que você está vendo, profeta? Ossos. Mas o que é que você vai falar, profeta? Estou vendo tendões, estou vendo carne, estou vendo pele, estou vendo juntando. O que é que você está vendo, querido, na sua situação de 2014? O que é que você está vendo na sua vida, querido? O que é que você está vendo na sua vida? Mas por fé agora, começa a dizer, eu vejo essa situação mudar. Fala a situação, fala a situação. Não é só realmente o que eu estou falando, não. Olha, eu vejo a minha filha aqui na igreja. Olha, eu vejo o meu filho aqui na igreja. Olha, eu vejo essa empresa. O que é que você está vendo, querido? Profetiza sobre ela. Esse poder de profetizar é poderoso demais. Existe na Bíblia 2600 vezes a palavra e disse Deus. E todas as vezes que Deus diz alguma coisa, algo novo acontece. Através do começo da Bíblia, no verso 3 do primeiro capítulo da Bíblia, diz assim: no princípio era escuridão, era treva, e o Espírito de Deus opera sobre a terra. E disse Deus. As coisas de Deus acontecem quando for. Aleluia. É pela palavra que as coisas acontecem. Como é que Deus sustenta o mundo e o universo? Pela sua palavra. Ele diz para Jeremias e risca uma linha na terra e diz para o oceano. Ele diz para o oceano: não invada. O que você quer viver esse ano de 2014, querido? Olha como isso é tremendo, como isso é forte. Jesus entra numa cidade, alguma figueira, e aquela figueira tentou provocar Jesus, porque ela estava frondosa, mas não tinha fruto. E aí quando Jesus foi procurar fruto, ela não tinha, e o Senhor liberou uma palavra sobre ela. E com aquela palavra liberada, diz que a figueira começou a morrer da raiz para cima. No outro dia eles passam de volta lá pelaquela mesma estrada, e de repente os discípulos Pedro percebe que a figueira está murcha. E aí ele diz assim: Jesus, a figueira morreu. Aí Jesus: por que vocês estão curados? Se vocês crêem no coração e com a sua boca, entrega para essa montanha. O que você tem que fazer com a montanha? Tem muita gente que crê que a montanha pode fumar, mas nunca teve coragem de fumar. E dizer para a montanha se lança nas águas, e ela vai se lançar. Glória. Querido, o poder da palavra. Como é que chega a salvação? Vamos dizer o seguinte: que se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos, e que com a tua... Como é que vem a salvação? Agora deixa eu começar a trabalhar isso na sua vida. O que você tem falado? O que você tem falado? Como que deve ser as palavras de um profeta? A primeira coisa que Deus nos fez foi restaurar como ministro. Por isso que eu comecei falando. E agora o que o ministro fala? Qual tem sido a sua palavra em relação aos seus negócios? Qual tem sido a sua palavra em relação à sua vida pessoal? Essa noite Deus quer mudar a história, mas você precisa começar a falar. Precisa começar a falar diferente. Primeiro, crer no coração que não pode levantar aqueles mortos que estão ali. E segundo, começar a profetizar. Porque quando você começa a profetizar, querido, até o Espírito obedece a sua palavra. Agora eu vou dizer que
mas não havia vida naquele lugar, não havia vida naqueles homens que estavam ali. Mas de repente o Senhor fala: ô profeta, profetiza ao Espírito. Sabe que eu estava pesquisando? Essa palavra Espírito aqui é o mesmo Espírito que fala que o Senhor soprou sobre o homem quando foi criado lá. Olha só, Deus tem poder de criar o útero para o homem, não é mesmo? Olha, Deus tem poder de gerar um útero mesmo. Deus tem poder de mudar essa situação. Aleluia. Não existe impossível para o Senhor. Aleluia. 2 anos chega para 3 anos, chega para Abraão, 2 ou 3, não sei, não faz a conta, não sei quantos anos, mas chegou um anjo para Abraão e disse assim para Abraão: daqui a 1 ano você vai segurar um remédio na sua mão. E Sara lá dentro riu, lá dentro da tenda riu, e aí ela fala: esses caras estão doidos. Mas de repente o anjo vira para Sara e fala assim: Sara, tem alguma coisa impossível para Deus? Vira para a pessoa que está no seu lado e fala assim: tem alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Tem alguma coisa que Deus não está fazendo agora? Deus pode todas as coisas. O que eu preciso fazer é o quê? Liberar a palavra para que as coisas comecem a acontecer. Deixa eu trazer algo para nós aqui nessa noite. Quando o Senhor ministra sobre aquela figueira, poderia ter a figueira secar na hora e as folhas caíssem, não é mesmo? Não, mas a palavra de Deus diz que ela começou a morrer da raiz para cima. Só para perceber, pode ser que você não esteja vendo o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Aleluia! Quando você libera a palavra, Deus está trabalhando. Aleluia! Sou pastor de uma igreja pequena, de uma cidade pequena, estava ministrando e pregou que esse texto que fala que se Deus, se a pessoa confia, dá uma ordem a uma montanha, e essa montanha vai obedecer essa palavra e vai se lançar no mar. Aí diz que tinha um cara lá muito rico da região, famoso, riu do pastor: ô pastor, o senhor está doido? O senhor está doido? Que dia que isso vai acontecer? Isso nunca vai acontecer, pastor. Aí ele falou assim: vou te falar um negócio para você. Está vendo aquela montanha ali? Está vendo aquela montanha? Aí ele falou assim: estou vendo. Amanhã aquela montanha vai estar dentro do lago. Aleluia. Aí o cara riu, foi embora rindo. Quando foi lá para meia-noite, começou a trovejar. E aí começou a cair um pedaço, e choveu, e começou a desmoronar aquela montanha, e começou aquela montanha derrubar as casas da cidade e correr tudo para dentro do lago. Sabe por quê? Um homem de Deus liberou a palavra. Aleluia. Esse é homem de Deus, sim ou não? Aleluia. Você é mulher de Deus, sim ou não? Deus restaurou você aqui nessa noite, sim ou não? Deus te colocou de pé nessa noite, sim ou não? Então tem um vale de ossos secos para que você profetize sobre ele. O vale de ossos secos pode ser o ano de 2014, pode ser o seu casamento, pode ser a sua finança, pode ser a sua vida social, mas nessa noite, se você profetizar sobre ele, a história vai mudar.